Bom, gente, boa noite. Queria agradecer ao Roberto, à Lúcia, pelo convite. E vou me apresentar aqui. Eu sou advogada, eu trabalho com direito do consumidor há muitos anos, trabalhei no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, depois fiz parte da Fundação da Proteste, que é uma entidade de defesa do consumidor também, e agora eu estou no Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Todas essas entidades, além de outras, integram a Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de entidades que já existe um pouco mais de 2 anos e que trata de todos esses temas de direitos digitais. A gente tem um site, direitosnarede.org.br, onde tem ali todas as entidades que integram a coalizão e tem também documentos com o nosso posicionamento a respeito de vários temas, entre eles essa questão da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que foi recentemente aprovada, no ano passado, mas que entra em vigor só em 2020. Então, eu fiz parte do Conselho Consultivo da Anatel, representando os consumidores, e desde 2014 estou no Comitê Gestor da Internet no Brasil, representando o terceiro setor. O Comitê Gestor da Internet no Brasil é uma entidade privada relacionada aos ministérios que existe desde 1995, encarregada de participar das definições das diretrizes estratégicas para o desenvolvimento da internet no Brasil. É um órgão multissetorial que ganhou um novo desenho institucional em 2003, já no governo Lula, né, e onde tem 21 cadeiras, 9 do governo, 4 do terceiro setor, 4 do setor empresarial e 4 da academia. E é um organismo que ganhou importância com a edição em 2014 do Marco Civil da Internet, a lei que trata dos direitos da internet no Brasil, é uma lei que estabelece princípios e bases, inclusive no que diz respeito à proteção de dados pessoais na internet. E, então, faço parte desse organismo e venho trabalhando, então, com a pegada, né, do terceiro setor, da sociedade civil, no trato dessas questões. O meu objetivo aqui é começar falando com vocês e tentar fazer a relação, né, entre a importância da proteção dos dados pessoais, para que a gente consiga defender nossas instituições democráticas e, consequentemente, a nossa liberdade, as nossas garantias que estão na lei, né, mas que elas têm que ser defendidas, elas têm que ser postas em prática, e para isso a gente precisa conhecer também mais do que a gente conhece, especialmente no campo da tecnologia, para a gente botar em prática esses direitos num mundo e num momento tão desafiador como a gente tem com as novas tecnologias, né? Então, eu queria começar trazendo aqui uma reflexão do Axel Honneth, que ele, ao tratar da liberdade, do direito à liberdade, ele fala que a gente tem uma esfera de autonomia privada da liberdade, e aí a gente está falando daquelas leis do direito civil, do direito até do direito do consumidor, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nas relações que a gente tem, né, com diversas empresas, ou as relações particulares que a gente tem, mas existe também uma esfera de autonomia coletiva, né? E essa esfera ela é muito importante porque é ela que vai orientar a atuação dos poderes públicos no momento de definir novos direitos, de regulamentar direitos já existentes, de atualizar direitos existentes. E a gente, então, tem que pensar que nessa discussão a respeito da esfera coletiva, da autonomia, né, da liberdade, a gente precisa pensar, nesse mundo da tecnologia especialmente, nas questões de ética. Se a gente discute hoje democracia e liberdade
no mundo da tecnologia, como a gente vai ver aqui para frente, espero conseguir passar para vocês, sem preocupação ética, né, a gente corre o risco de chegar a resultados muito complicados, de alimentar processos discriminatórios e de chegar a resultados muito distantes da justiça social, por exemplo, que é um valor que está garantido na nossa Constituição Federal. Então, nessa perspectiva, né, e olhando para a revolução dessas tecnologias, é preciso reconhecer que os direitos que a gente tem hoje, né, a autonomia da vontade, que está lá expressa no Código Civil, as garantias de proteção de dados pessoais, que a gente já tem em vigor por conta da Constituição Federal e do Marco Civil da Internet, quando a gente fala do uso de dados pessoais na internet, já existe previsão no Marco Civil da Internet. Todos esses direitos, nesse novo cenário das novas tecnologias, manter, garantir e dar efetividade, dar consequência a esses direitos, é um desafio bastante grande, né? Por quê, né? Porque hoje o capitalismo, né, ele está centrado numa outra fase, que não é mais a fase industrial, não é mais a fase rentista exclusivamente, também, mas é principalmente baseada no Big Data, né, numa coleta muito grande de dados, arbitrária, né, desinstitucionalizada, porque o Big Data se desenvolve, né, num cenário neoliberal de pouco prestígio ao estado de bem-estar social, à garantia de direitos de uma forma mais consistente, como a gente tem num outro cenário, né? E, portanto, a gente tem empresas privadas, né, com interesses comerciais muito claros, que é o lucro, e que é vender perfis para se fazer marketing, né, para se promover relações comerciais, mas também para se promover relações de natureza política. A gente tem a Shoshana Zuboff, que é uma professora de administração e negócios de Harvard, ela é especialista em psicologia social também, que tem um trabalho muito importante a respeito desse tema, e ela cunhou essa expressão que está aqui, capitalismo de vigilância. Por que ela chama assim? Porque ela diz que há uma nova lógica de acumulação, né, profundamente intencional e com importantes consequências, e essa nova forma de capitalismo é uma forma de capitalismo baseada na informação. Que informação? Informação a nosso respeito. Informação sobre os nossos dados pessoais e que refletem o quê? Refletem a nossa personalidade, refletem a nossa autonomia da vontade e pode comprometer, sim, a nossa liberdade e a democracia, como a gente vai ver que tem sido comprometida com alguns exemplos que eu vou trazer aqui. Bom, nesse novo cenário, né, a gente tem uma relação, né, do modo de produção com a vida social, política e espiritual, e o Manuel Castel é um outro estudioso a respeito disso, ele é catalão, ele também tem obras importantes a respeito disso, por isso eu trouxe aqui, e ele chama esse novo cenário de sociedade informacional, de capitalismo informacional. De qualquer maneira, a Shoshana chama de capitalismo de vigilância, o Castel chama de capitalismo informacional, mas, de qualquer forma, né, é importante a gente reconhecer que, em qualquer análise que se faça, o que está em jogo são os nossos dados, né, e o valor que esses dados têm, e como esses dados vão ser usados, e como que eles vão ser tratados e transferidos, né, como a gente vai ver aí.
De qualquer maneira, né, a gente voltando lá para o Marx, que estudou o capitalismo, e as lições, apesar das críticas dos nossos atuais governantes, elas continuam muito importantes e consistentes, né, a toda a obra dele. Ele resume, né, dizendo que o modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. E eu acho que hoje, mais do que nunca, né, a gente considerando o desenvolvimento das tecnologias e o cenário e a nossa relação com as tecnologias, isso é mais verdade do que nunca, né? Não é, o Marx fala, não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. E o ser social é determinado hoje de uma forma muito preponderante, muito acentuada, pelo modo de produção baseado na coleta, tratamento e uso dos dados pessoais. A gente tem, então, nesse contexto, passando aí para coisa mais concreta, né, o surgimento das plataformas de serviços na internet, baseada basicamente no Big Data. Por que é que a gente não paga para usar o Facebook, o Google, o YouTube e etc.? Porque a gente paga sim, né? E o Superior Tribunal de Justiça, em decisões, eu vou trazer a referência aqui, de um acórdão da ministra Nancy Andrighi, um acórdão recente, não tão recente, acho que é 2014 ou 2013, reconhece que a relação que se estabelece entre nós, usuários da internet, né, com essas plataformas, independentemente de haver um pagamento em dinheiro, né, é uma relação de consumo, porque existe uma contrapartida clara, né, de cunho comercial e econômico. Né? Por quê? Na hora em que você entra no Facebook e clica em determinada coisa, e agora tem reconhecimento facial, eles acompanham não só o seu clique, eles acompanham o seu olhar. Né? Os algoritmos são sensíveis o suficiente, por isso que no meu computador essa câmera aqui é fechada, meu celular também eu fecho a câmera, é tudo acompanhado, não é só o seu clique, é quem te convida para alguma coisa, é quais convites você recebe, né? Tudo isso é coletado, né, processado e utilizado de formas que não necessariamente a gente conhece quais são os critérios e as consequências disso. Né? O uso desses dados, né, e a política utilizada para isso são muito opacas. Né? Existe muito pouca governança a respeito disso tudo. E o objetivo dessa coleta de dados, né, dessa utilização não só dos nossos dados, mas das pessoas que estão relacionadas com a gente, né, isso é feito com o objetivo de modular comportamento, de influenciar o teu desejo, as tuas vontades, o teu voto, o que você vai comprar, o que você não vai comprar, com quem você vai se relacionar, né? E é isso que tem sido chamado de modulação, num cenário de, como tem chamado a doutrina a respeito disso também, de economia da atenção e de modulação algorítmica. Você tem... Pois não. Não só. Nós vamos ver aqui que tem outros exemplos que não tem nada a ver com a propaganda e que terminam influenciando as nossas vidas. Né? A propaganda também. Né? A gente, esses algoritmos, né, esses sistemas algorítmicos, o que eles fazem? Eles definem perfis, né, perfis psicológicos, perfis de consumo, perfis políticos. E esses perfis é que têm o grande valor comercial hoje.
Porque é com isso que uma empresa, por exemplo, vai decidir, em vez dela pagar fortunas para a televisão e não saber quem está recebendo aquela publicidade, ela vai saber exatamente, né, comprando, né, esses perfis, podendo utilizar, porque não é que se comprem os perfis. Como funciona o Facebook, por exemplo, né? O Facebook vende dados para as empresas de marketing? Não. O Facebook tem uma plataforma e aplicações que ele abre para determinadas empresas, e essas empresas, então, deveriam, mas a gente tem vários exemplos concretos aqui que eu vou dar, que vocês vão ver que esse controle não existe completamente. Existe um processo nos Estados Unidos, inclusive agora, investigando o Facebook, né? Que deveriam ter acesso controlado a determinados dados, e esse controle deveria ser feito pelo próprio Facebook. Mas o que foi o escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo? A Cambridge Analytica entrou, uma empresa de marketing político, né? Entrou nas aplicações, contratou com o Facebook, teve acesso à plataforma do Facebook e, consequentemente, à base de dados do Facebook, e dali ele colheu não só dados de quem concordava em determinados joguinhos e coisas com o acesso a seus dados, mas dados dos seus amigos, outros dados seus que você não autorizaria pelo contrato que você tem basicamente com o Facebook, né? Então, existe uma coleta arbitrária, abusiva, né? Abusiva, e quando eu falo abusiva, eu falo com base no Código de Defesa do Consumidor, né? Isso é um termo jurídico expresso no Código de Defesa do Consumidor. O que é abusivo? O que é uma cláusula abusiva? É aquela que coloca o fornecedor em posição de vantagem exagerada, né? É aquela cláusula que coloca o consumidor em situação de insegurança. Isso são termos jurídicos que estão expressos no Código de Defesa do Consumidor e que a gente precisa começar a associar com essa relação que a gente tem com essas empresas, né? E o Google faz a mesma coisa, né? Eu não sei se vocês assistiram um filme, eu recomendo que vocês assistam, chamado Ex Machina, né? Que é um filme sobre inteligência artificial e que conta a história de uma empresa parecida com o Google e por que e como que os mecanismos de busca e de acesso tal são utilizados para desenvolvimento de inteligência artificial, né? Então, o objetivo é não só para o marketing, mas muitas vezes para objetivos políticos mesmo, para conduzir voto, como a gente assistiu nas eleições aqui, eu vou tratar desse assunto, né? Então, nós temos, nesse novo cenário, um modelo que estabelece um paradoxo. Por quê? Se, por um lado, os dados pessoais que são coletados por essas empresas são nossos, os titulares desses dados somos nós, por outro lado, né, o Big Data opera de forma autônoma, arbitrária, sem governança e, muitas vezes, sem ética. Muitas vezes, sem ética. Para piorar um pouco essa situação, a gente, quando fala de Big Data, a gente está falando de um mercado altamente concentrado e as 5 maiores empresas que dominam esses mercados são empresas americanas. São empresas americanas, todas elas, aqui quando a gente fala Alphabet, a gente está falando do Google, quando a gente está falando do Google, a gente está falando do YouTube, a gente está falando das coisas que a gente mais consome, né? Aqui no Brasil, na base do Facebook, a gente tem 130 milhões de pessoas. O Facebook é dono do WhatsApp, do Instagram, do Messenger, e informou recentemente que está unificando toda a base de dados.
Quando o Facebook comprou o WhatsApp, originalmente o WhatsApp não era do Facebook, eles prometeram que a base de dados não seria a mesma. Só que, há 2 anos atrás, houve uma comunicação de que a base de dados seria a mesma. O Google dizia que a base de dados do Gmail, do YouTube, da pesquisa, até um determinado momento seria separada. Hoje, ela é toda cruzada. Então, você tem uma capacidade... Na hora que você junta todos esses dados, todas essas informações a respeito de alguém, você tem uma capacidade de definir perfis muito grande. Ah, bom, mas isso é bom. Claro, isso pode ser muito bom. Isso pode ser muito bom quando você fala de cidades inteligentes, por exemplo, em você definir políticas públicas de atendimento a determinados interesses públicos. Isso pode ser muito bom. Mas e quando essa discriminação é feita, né, contra o interesse público, contra garantias individuais, contra liberdades fundamentais, direitos fundamentais? Ah, mas quando que isso acontece? Por exemplo, quando você vai na farmácia comprar um remédio e o cara da farmácia fala assim para você: você quer dar seu CPF? Se você me der seu CPF, eu te dou um desconto no remédio. E aí você dá, se apresenta seu CPF, se apresenta teu RG, se apresenta tudo, e aí aquela farmácia vai comercializar com as empresas de plano de saúde o teu cadastro e vai dizer: olha, a Flávia Lefebvre, essa moça que compra sempre aqui, e que, aliás, eles sabem o que eu compro, porque eu recebo o SMS: Flávia, o teu remédio como é que chama isso? Colesterol, já está em liquidação. Se você está em oferta, vem aqui comprar. Eles sabem exatamente o que eu tomo, né? E o que eu deixo de tomar. O que cada um de nós toma e deixa de tomar. E esses dados são vendidos para as empresas de plano de saúde, né? Que podem, no momento em que você for contratar um plano de saúde, te discriminar. E discriminar indevidamente. Por quê? Porque quando a gente fala de saúde, pelo menos no Brasil, a gente está falando de serviço público, em que as empresas privadas operam em caráter suplementar com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Está expresso na Constituição. Então, esse tipo de discriminação, né, que pode acontecer muito bem, e a gente não sabe se está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, porque eu vi. Né? Existe um programa, que agora está muito mais reduzido, desde o governo Temer, chamado Farmácia Popular. É um programa do Ministério da Saúde, é um convênio com as farmácias, e que as pessoas se inscrevem e conseguem retirar determinados medicamentos com desconto ou mesmo de graça. O cadastro dessas pessoas, de acordo com o contrato, e eu vi o contrato do Ministério da Saúde com as farmácias, não existe uma cláusula que restrinja o uso dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros que fazem uso desse programa. Né? Não existe uma cláusula que restrinja. Não sei se eles mudaram agora, mas o que eu vi há 2 anos atrás não tinha uma cláusula que restringisse. Né? Então, a gente tem que considerar que essa realidade, nesse mercado tão concentrado, ela ganha dimensões preocupantes, porque ela nos coloca, como cidadãos e como consumidores, né, numa situação de extrema vulnerabilidade. A gente fica extremamente vulnerável. Né? Além disso, né, esses sistemas colocam a gente em bolhas. Por quê? Fica mais fácil modular a tua vontade, o teu desejo, influenciar a tua vontade, o teu desejo, quando eu te coloco numa bolha. Né? Ou numa bolha de perfil, ou numa bolha temática. Não sei se vocês já repararam o feed de notícias de vocês do Facebook, como ele é enviesado, né? Como ele repete, como ele te joga
para se comunicar e para ter acesso a informações sempre muito relacionadas e dentro de vieses específicos, né? E essas bolhas, né, além delas influenciarem o nosso desejo, o nosso comportamento, o nosso consumo, elas têm um poder bastante grande no fluxo de informação. Então, até eu não tenho esse dado do ano passado, eu tenho esse dado de 2017, foi a última vez que eu vi uma pesquisa sobre isso. Mas, até 2017, 40% das notícias lidas na internet eram lidas na base do Facebook. O Facebook tem um serviço que ele contrata com as empresas de jornalismo chamado Instant Articles. Eles fazem uma editoria, um clipping, né? Eles fazem um resumo daquela notícia e, usando os perfis que eles têm, né, na base de dados do Facebook, eles distribuem aquelas notícias. Então, você acha que você está lendo tudo, mas você está lendo o que o Zuckerberg clipou para você, o que o sistema de clipping e de editoria do Facebook definiu para você. E qual que é o problema disso? Poderia não ser nenhum se nós não tivéssemos no Brasil um problema de acesso à internet muito grande, que eu vou trazer os dados aqui para vocês, né? E esse fluxo, esse controle do fluxo de informação por empresas privadas, e empresas privadas que eu ia falar e não falei aqui, esqueci, ainda bem que eu me lembrei, todas elas, YouTube, Microsoft, Apple, Amazon, todas, Facebook, têm convênios com a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos e todos os nossos dados, todos, até o convite que você recebe para um evento, é tudo transferido para o governo dos Estados Unidos. Ah, mas qual o problema? Eles não vão fazer nada. Bom, eu não sei se vão ou se não vão. Eu sei que eu não gosto nem um pouco, por isso que eu gosto muito da expressão usada pela Shoshana Zuboff, de capitalismo de vigilância, porque mesmo que não usem, o fato é o seguinte, você está vigiado. E o fato de você estar vigiado, isso altera o teu modo de ver. Então, por exemplo, sabendo que o Google faz alto uso das pesquisas que você faz no buscador dele, você vai se sentir à vontade, por exemplo, de fazer uma pesquisa sobre determinada doença sexual ou sobre alguma vulnerabilidade sua, né? Sabendo que você não controla que uso vai ser feito dessas informações? Né? O quanto que o fato de nós estarmos vigiados, independentemente do que vá se fazer com os dados que são coletados a nosso respeito, até que ponto isso influencia, né, o nosso comportamento, o nosso desejo, a nossa personalidade. Isso são coisas que a gente tem que refletir nesse novo mundo da inteligência artificial, da modulação algorítmica, né? E a gente precisa pensar por dois aspectos. Primeiro, porque os algoritmos, eles são um sistema computacional desenvolvido pelo ser humano. O ser humano que desenvolve aquilo lá. E ele é feito para nos ajudar a tomar decisões, a definir estratégias, a definir comportamentos, a definir mecanismos de administração de uma empresa, ou de publicidade, ou seja lá do que for. Os dados que são colocados nesse sistema
são colocados por alguém, por uma pessoa que tem seus valores, suas ideias, suas ideologias, suas opções. E como é que a gente controla, né? Por exemplo, e esse é um exemplo que é dado nesse livro da Cathy O'Neil, que trata do uso de algoritmos como uma máquina, como um mecanismo perigoso, né, de discriminação, que pode levar à discriminação e ameaçar as democracias. Esse livro não tem em português, infelizmente, mas é um livro importante, e ela tem vários vídeos no YouTube. A Cathy O'Neil é uma figura muito interessante, de cabelo azul, uma mulher matemática muito, muito genial, sou muito fã dela. O que ela mostra? Que exemplos ela dá? Que, por exemplo, para definir políticas públicas de presos, né, nos Estados Unidos, os dados, como eles foram colocados, os critérios que foram utilizados para colocar dados nesse sistema, para se definir política pública de recuperação desses presos, desses encarcerados, levaram a que pessoas negras e pobres fossem discriminadas e tivessem uma classificação reduzida para serem beneficiárias dos programas, das políticas públicas. Por quê? Porque se você não tem a preocupação, né, se quem alimenta esses sistemas não tem a preocupação de colocar de uma forma não discriminatória, porque a realidade já é discriminatória, hoje a gente vive uma realidade discriminatória, né, no sistema, você vai ter resultados distorcidos. Então, você tinha, por exemplo, pessoas brancas, louras, altamente perigosas, bandidos altamente perigosos, mas porque eram louros, eram brancos, eram de uma classe social não de baixa renda, classe média, recebendo uma classificação e a possibilidade de receber benefícios melhores do que uma pessoa negra de baixa renda e que tinha um grau de periculosidade social muito menor, se você comparasse o comportamento individualmente daquelas pessoas. Esse é o problema da formulação de perfis e da utilização de algoritmos de uma forma sem governança e de uma forma opaca, sem controle, né? A gente tem riscos de vieses, a gente tem riscos de discriminação. E a gente tem um outro problema grave, apontado por todos os matemáticos, por quem lida com computação, que é o aprendizado da máquina. A máquina aprende. Quando você desenvolve o sistema para que aquele sistema faça relações entre os dados que serão incluídos dentro do sistema e que ele possa definir quais decisões serão tomadas, quais políticas públicas serão tomadas. Quando você, a partir do momento que você coloca as informações no sistema, esse sistema, e quanto mais informações você coloca no sistema, esse sistema tem um mecanismo autônomo de aprendizado e que foge do controle das próprias pessoas que desenvolveram esse sistema, né? E a gente não tem controle ainda sobre isso, né? Qual que é o problema disso tudo, né, saindo dessa esfera mais subjetiva, mais abstrata, né, e passando, então, para a realidade aqui no Brasil? Qual é o problema de tudo isso aqui no Brasil? Bom, isso aqui são dados de 2017. O NIC-BR, Núcleo de Informação, que é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet do Brasil, ao qual me referi aqui, do qual faço parte, ele faz estatística sobre acesso no Brasil desde 2005. Né? Então, esses são os dados, né, a proporção de domicílios com acesso à internet por classe social e por área. Essas barrinhas que a gente está vendo ali em cima, né, mostram claramente
que a gente tenha um acesso extremamente desigual e pouco democrático. Você tem o acesso à internet nas classes A e B praticamente universalizado, né? E você tem nas classes C, D e E um acesso extremamente restrito. Esse acesso nos domicílios não são necessariamente acessos pela banda larga fixa, são também acessos por planos móveis, né, no Brasil. E aí, quero mostrar aqui a proporção de usuários de internet por dispositivos utilizados de forma exclusiva ou simultânea, por área, por região, por faixa etária e por classe social. E eu queria destacar aqui de classe social, que deixa eu ver aqui, para o lado direito de vocês aqui, na classe D e E, né, 76% das pessoas... esses dados aqui são de 2016, tá? O de 2017 já é mais, desculpem, já é 80%. Acessam a internet exclusivamente por dispositivos móveis. Na classe C, esse percentual subiu, gente, agora para 2017, esse aqui dado é de 2016, desculpem, para 53%. Bom, mas o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Tem a ver o seguinte: os planos móveis no Brasil são planos com franquia de dados. Então, as pessoas contratam, tem lá uma quantidade de dados mensais, e a hora que acaba aquela quantidade de dados, que é muito pequena para essas classes C, D e E, tem poucos planos que superam 1 gigabyte por mês, né, que não dá para você assistir um filme, não dá para você acompanhar uma consulta pública, uma audiência pública por streaming no Congresso Nacional, por exemplo, que não te facilita ter acesso a diversos serviços públicos, como está expresso no Marco Civil da Internet, né, que atribuiu o serviço de conexão à internet caráter universal e essencial, está expresso, né, nos artigos 4º e 7º do Marco Civil da Internet, né, que é um serviço essencial para o exercício da cidadania. Você tem pessoas que, terminado o pacote de dados, elas só têm acesso ao Facebook e ao WhatsApp. Elas só acessam isso. Ou não acessam nada se não pagarem um pouco mais para adquirir mais dados e poderem navegar na internet. Então, elas vão ter acesso às informações, né, de acordo com o clipping e com as bolhas e com os algoritmos que o Facebook definir. E a gente está falando de pouca gente? Não, a gente está falando no Brasil, são 120 milhões de planos móveis no Brasil. Desses 120, 100 milhões são pré-pagos. 100 milhões são pré-pagos e muitas vezes são esses planos que estão considerados aqui nessa estatística por domicílio. São planos extremamente restritos que dão um acesso à internet de baixa qualidade, que restringem o acesso à informação e que restringem a possibilidade de, por exemplo, você receber uma informação, querer checar num outro site e não poder. A não ser que você vá num lugar que tenha Wi-Fi e você acesse o Wi-Fi e aí você vai conseguir ter acesso à internet. Bom, e aí eu queria passar, então, para o que aconteceu nas nossas eleições agora, né? Por quê? Porque não foi à toa que, especialmente, o partido do presidente eleito, como todas as pesquisas, às quais eu vou me referir aqui, se utilizaram do WhatsApp para promover sua campanha de desinformação. Mas por que o WhatsApp? Porque é o WhatsApp que está disponível para todo mundo. E por que o WhatsApp está disponível para todo mundo? Porque para o Facebook é muito ruim que, num determinado dia do mês, milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, deixem de estar botando seus dados pessoais lá. Então, o que o WhatsApp faz? O Facebook faz? Ele contrata com as empresas que fazem conexão à internet o patrocínio desse acesso. O consumidor contrata uma franquia, sei lá, de 1 gigabyte de dados por mês,
Terminada aquela franquia, ele vai acessar o Facebook e o WhatsApp. Então, o Facebook banca esse acesso, né? Esse acesso restrito, que fere a neutralidade da rede, que é um outro direito que está expresso no Marco Civil da Internet, que diz que não pode haver discriminação, inclusive por aplicação de pacotes de dados. E aí você está tendo uma discriminação porque o consumidor passa a ter acesso só a determinadas aplicações, né? E se você recebe uma determinada informação e você quer checar essa informação, você não tem como, porque você não tem acesso à internet. Seu acesso à internet está bloqueado. Você vai ter acesso àquilo ali. Então, quando a pessoa recebia lá um WhatsApp dizendo o seguinte: olha, o Haddad, se ele ganhar a eleição, ele vai soltar todos os presos. Né? E para quem que eram direcionadas essas mensagens? Justamente, né, para quem, utilizando a base de dados do Facebook, associada à base de dados do WhatsApp, que são da mesma empresa e são a mesma base de dados hoje, moram em lugares perigosos, moram em locais de alta violência, de alta criminalidade, e, consequentemente, a pessoa recebe aquela informação e fala assim, bom, eu vou checar. Não, mas eu não tenho como checar. Então, por via das dúvidas, acho melhor não votar nessa ou naquela pessoa. Né? Apesar de a Folha de São Paulo, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, ter demonstrado, né, ter divulgado, que chegou ao conhecimento dela, contratos feitos entre empresários que apoiavam o partido do presidente Bolsonaro, que estavam disseminando contra a lei eleitoral, contrariando diversos dispositivos da lei eleitoral, inclusive porque financiamento por empresa está proibido, né? E porque disseminação de informação pela internet, nos modos como foi feito, também violava uma série de dispositivos do Código Eleitoral, todos os artigos 57 lá que definem como que a propaganda eleitoral tem que ser feita, que o cadastro, está expresso na lei eleitoral, tem que ser o cadastro que o candidato já tem, ele não pode fazer compra de cadastro, coisa que aconteceu nessa eleição justamente para viabilizar o disparo dessas campanhas de desinformação todas. E eu dei um exemplo bem leve, viu, gente? Porque tinha coisas que eu tenho vergonha de falar aqui, o que chegava nas pessoas. Né? Eu vi coisas assim impressionantes, e especialmente relacionadas à vice-presidente, que era uma mulher, assim, cenas, montagens de fotografia, assim, dela com uma cruz na frente de uma igreja. Olha, coisas assim impressionantes, né? E aí, entre o primeiro e o segundo turno, o TSE fez uma coletiva de imprensa para responder à confusão que estava acontecendo durante as eleições com o uso de dados pessoais, com o uso dessas tecnologias. E a ministra Rosa Weber, que é a presidente do TSE naquele momento, falou as seguintes frases, que a desinformação é um fenômeno mundial, que as notícias falsas não são novidade, que a novidade é a velocidade, como elas se espalham, como elas se difundem, e que elas estariam atentando contra a credibilidade do sistema eleitoral, que a propaganda irregular tem recebido resposta pronta e efetiva do TSE, não sei qual, que as fake news visando minar a credibilidade da justiça eleitoral é intolerável e que, se tiverem a solução para esse problema, que a gente mandasse para o TSE, porque eles não sabiam qual era a solução, porque eles ainda não descobriram o milagre, tudo isso é entre aspas, tá, gente? Essa coletiva ela é impressionante, ela está no YouTube, ela é impressionante, inclusive, porque ao lado da ministra Rosa Weber, nessa fotinho aqui, do lado direito dela, a gente tem o general Etchegóin, que era ministro do gabinete da Casa Civil. Então, a gente tinha conceitualmente, alguma coisa muito séria, quando você tem o Poder Judiciário se manifestando sobre um processo eleitoral, tendo do lado um general
ligado à Casa Civil, né? Mas, apesar de tudo isso, a ministra Rosa Weber disse que as eleições estavam acontecendo dentro da mais absoluta regularidade. Né? Tá aqui o link do YouTube, eu estou deixando essa apresentação aqui. E aí você tem várias pesquisas de institutos de pesquisa do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, do ITS, Instituto de Tecnologia, que também é do Rio de Janeiro. Todos esses institutos mostraram que houve uma utilização de dados pessoais e do WhatsApp absolutamente irregular pelo aspecto da lei eleitoral, mas também antiética, porque desvinculado de qualquer preocupação ética no processo de desinformação que estava sendo feito, né? O resultado dessa campanha, porque não se fazia campanha pelo WhatsApp só para o Bolsonaro, se mandava santinho, ia santinho pelo WhatsApp dos candidatos. A gente conseguiu, né, esse resultado aqui. A bancada, isso aqui é o resultado por bancada dessa última eleição. A gente tinha, na bancada da eleição anterior de 2014, o PSL com 1 deputado. Na outra, 8. E nessa última, 52 deputados foram eleitos do PSL, sendo que o PSL é um dos partidos que tinha menos tempo de propaganda na televisão. Ou seja, a gente está falando de um resultado claramente artificial e que foi resultado de um uso indevido dos nossos dados pessoais, né, e dessas novas tecnologias, dessa aplicação especificamente o WhatsApp. Essas são as pesquisas que foram feitas pelo ITS. Aqui, o Intercept fez um levantamento muito interessante, porque muito dos dados eram conseguidos em grupos públicos. Se vocês acessarem esse link que está aqui da internet, eles mostram exatamente. Então, eles pegavam um grupo do time de futebol, um grupo de uma determinada cidade, de uma associação, e como dali eles coletavam dados para formar os perfis e decidir qual mensagem, qual desinformação iam mandar para quem, né? Bom, não é à toa, né? Infelizmente, ainda que aqui no Brasil a gente não tenha tido uma atuação no grau que deveria, com a força que deveria do TSE, nos Estados Unidos eles estão extremamente preocupados com tudo isso, né? Então, isso é uma matéria de 13 de março, né, agora, publicada no New York Times, mostrando que o Facebook está respondendo um processo bastante sério, porque o que se constatou é que a transferência, a possibilidade, o acesso aos dados de nós, usuários da base Facebook, o Facebook tem no mundo 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no planeta. Então, a gente não está falando de um monopólio aqui no Brasil, a gente não está falando de um monopólio nos Estados Unidos, a gente está falando de um monopólio planetário, né? O Google tem influência neste mesmo patamar, né? E as autoridades nos Estados Unidos estão extremamente preocupadas. Na Europa, na Comunidade Europeia, idem. A Comunidade Europeia, a partir de abril do ano passado, passou a vigorar uma nova lei de proteção de dados pessoais extremamente firme, com muitas obrigações, né? Também estão muito preocupados e também estão muito preocupados com o desenvolvimento do uso de algoritmos para a inteligência artificial. Existe na ONU o Fórum de Governança da Internet, né, que é um espaço internacional que já está na sua 14ª edição, e é também um fórum multissetorial que congrega governos, empresas, sociedade civil e academia. Esse que aconteceu em novembro agora foi em Paris, e esse desse ano vai ser em Berlim, em novembro, sempre acontece no final do ano. Os grandes debates
foram em torno dessa questão, né, de como se introduzir garantias, né, e ética na discussão sobre a utilização de algoritmos e da inteligência artificial. Como eu disse para vocês, eu não sei como é que está o tempo, não, tenho mais um tempo. Como eu disse para vocês, a relação que a gente tem com essas plataformas é uma relação de consumo, né? Então, essa conversa, como está aqui o acórdão da ministra Nancy Andrighi, né, dizendo claramente isso, não existe dúvida de que essa relação é de consumo. Sendo assim, né, não se pode dizer que não se pode controlar a atividade dessas empresas porque não tem lei no Brasil para fazer isso, ou porque essas empresas sejam estrangeiras. Porque o Código de Defesa do Consumidor é claro, dizendo que as empresas que atuam no Brasil devem se submeter, nas relações que mantêm de consumo com os brasileiros, à lei brasileira. Assim como o Marco Civil da Internet, que é a lei aprovada em abril de 2014, fala a mesma coisa, né? Então, a gente teria, né, nessa relação com essas empresas, quem? Nós individualmente? Não, porque a gente está falando de uma atuação coletiva, uma ação em massa. A gente está falando do TSE, no caso das eleições. A gente está falando, no caso da Cambridge Analytica e dos outros 3 vazamentos de dados que aconteceram do Facebook o ano passado, só o ano passado, além da Cambridge Analytica. A gente está falando da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Porque existe um decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet e que define uma estrutura institucional de controle e fiscalização dos direitos que estão expressos no Marco Civil da Internet. Quem são os organismos que integram essa estrutura? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, na sua esfera de atribuições, quando a gente está falando da infraestrutura de redes, né, e as redes de telecomunicações dão suporte ao serviço de internet, né, a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, ao CAD, né, que é o nosso órgão de controle da concorrência, todos eles em cooperação com o Comitê Gestor da Internet, que é o organismo encarregado de definir diretrizes estratégicas para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil, como está expresso no artigo 24 dessa lei. Não, ele é um órgão privado, né? Ele é um órgão multissetorial, ele está vinculado, ele nasceu em 1995, vinculado ao Ministério das Comunicações e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. No governo Temer, o Temer juntou esses 2 ministérios. Hoje a gente tem o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, um ministério só, infelizmente, em prejuízo tanto das comunicações quanto da ciência e tecnologia. Então, o Comitê Gestor infelizmente, né, o Comitê Gestor da Internet, e eu fiz parte desse GT, desse grupo de trabalho, nós já definimos algumas diretrizes, né, no que diz respeito à segurança, que é uma das atribuições do Comitê Gestor, mas essa estrutura e esse sistema de colaboração entre a Anatel, Senacom e CAD, apesar de o decreto ser de 2016, decreto que regulamenta o Marco Civil, que é uma lei de 2014, nós não temos essa estrutura consolidada, né? Então, o que a gente vê? A gente vê graves ilegalidades acontecendo e a gente não tem aplicação das consequências previstas na legislação brasileira. Vejam bem, o Código de Defesa do Consumidor diz que, põe lá entre os principais fundamentos e princípios da lei, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Ora, me parece inquestionável que, na relação que a gente mantém com essas empresas, né, que tem um alto poder de tecnologia para usar dos nossos dados e em escala
planetária que é inequívoco que a gente mantém uma posição vulnerável em relação a essas empresas. Né? Outra garantia é a garantia de segurança. O que aconteceu, né, durante as eleições, e acontece em outras questões que passam desapercebidas para a gente, são questões de segurança. E são questões de segurança que podem se acirrar num contexto de internet das coisas. Existe no Brasil um Plano Nacional de Internet das Coisas, que só não está operando ainda porque, em termos de infraestrutura, a gente precisaria estar muito mais adiantado em 5G, e nós estamos, em termos de infraestrutura de rede, né, para conseguir operar e ter o microfone, essa mesa, essa tela, o brinquedo do seu filho, o seu carro, a sua geladeira, a caixa de ovo da sua geladeira, tudo isso conectado na internet, né? E, ao mesmo tempo, transferindo dados, trafegando dados pessoais numa intensidade louca, né? Nesse cenário, sem uma proteção efetiva, sem garantias efetivas. Ah, porque a gente não tem lei? Não, a gente tem lei, mas a gente não tem mecanismos de fazer essas leis vigorarem, né? Então, é reconhecido como um direito básico do consumidor a segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços, considerados perigosos ou nocivos. Será que a transferência dos meus dados sensíveis, porque é assim que a legislação internacional chama, e a nossa lei de proteção de dados, que não está em vigor, mas que já foi aprovado ano passado, chama, que são os seus dados de saúde, os seus dados biométricos. Né? Será que esses nossos dados estão recebendo a proteção devida? Né? Mas a gente tem essa garantia como um direito básico do consumidor. Está expresso na lei. Né? Também está expresso na lei que os produtos e serviços não podem expor a gente a riscos, né? E nos colocar em situação de insegurança. Também está dito que o serviço é defeituoso quando ele não fornece a segurança que o consumidor deles pode esperar. Você esperaria, usando o Facebook, que os seus dados seriam entregues, né, para uma empresa como a Cambridge Analytica, que ia pegar, além dos seus dados, o seu telefone, do seu amigo, da mãe do seu amigo, e fazer um uso político disso, e influenciar eleições, né, como influenciou nos Estados Unidos, como influenciou na votação do Brexit, há 2 anos atrás, no Reino Unido. Né? Será que essa utilização dos nossos dados pessoais, né, isso de alguma maneira não compromete as instituições democráticas e, consequentemente, a nossa liberdade de escolha como consumidores e de escolha como eleitores e de escolha como cidadãos? Né? Aqui é a mesma coisa, artigo 20, né, que fala que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares. A gente terá normas regulamentares para o uso de dados pessoais, que só entrarão em vigor a partir de agosto de 2020, né, mas estão aprovadas. Né. Temos aí o Marco Civil da Internet, né, prevendo, aqui a retirada de conteúdo, eu nem vou entrar nesse, vou pegar aqui o artigo 7º. Né? Temos o Marco Civil da Internet, no artigo 7º, que diz, como eu já disse antes, que o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania. Por quê? Porque hoje muitos serviços públicos você só acessa pela internet. Né? Então, o fato de você ter 100 milhões de brasileiros que têm acesso à internet por um plano restrito, com uma capacidade de trafegar na internet absolutamente restrita, isso afeta diretamente o exercício da cidadania.
Se você quiser assistir uma aula à distância, se você quiser se inscrever no Fiesp, se você quiser apresentar sua declaração de imposto de renda, crimes não violentos, você hoje em dia faz boletim de ocorrência obrigatoriamente pela internet. Né? Então, a gente tem essa previsão aqui no Marco Civil da Internet e tem uma série de previsões expressas com relação aos nossos dados, inclusive prevendo que, para a utilização dos dados, deve haver uma concordância expressa para a utilização desses dados, uma informação sobre a finalidade. Né? Se, por exemplo, a empresa que te presta serviço de energia elétrica, né? Que tem muitas informações a seu respeito. Apesar de ele só precisar da informação de quanto você gastou de energia no mês. Mas ele sabe o padrão da tua casa, ele sabe se você tem um cachorro, ele sabe quantas pessoas tem lá, ele sabe qual é o teu padrão de consumo. O que ele está fazendo com essa informação? O que essas empresas estão fazendo com essa informação? Saibam, senhores, que eles estão vendendo essas informações para empresas de seguro. Né? E aí a gente vai contratar e vai ser precificado de acordo com os algoritmos. E não necessariamente quem mora aqui em Higienópolis, né, tem a mesma condição de renda que o Fernando Henrique Cardoso, que mora aqui em Higienópolis também, mas que vai ser colocado dentro de um sistema algorítmico, de um padrão de perfil, que não necessariamente corresponde ao que você de fato é. Né? Então, essas práticas todas, elas nos colocam em situação de vulnerabilidade e em risco no que diz respeito à nossa personalidade, às nossas características, às nossas necessidades. Né? E esses danos, né, e por isso que eu comecei falando do Axel Honneth, esses danos que aconteceram e que vêm acontecendo não são danos individuais. Né? Quando você tem interferência no processo eleitoral, você não está criando ou desrespeitando só aquela pessoa que você invadiu os dados e coletou os dados dela indevidamente, usou para a formação do perfil. Você está comprometendo as instituições democráticas do país. Né? Porque uma eleição que não, cujo processo não corre de acordo com a lei, né? Ela não está atendendo à finalidade daquilo que foi definido pela sociedade como um todo nas leis, na Constituição. Né? E os resultados podem ser os piores, como a gente está, pelo menos na minha avaliação, né? Vou me colocar aqui como cidadã, como, individualmente, como cidadã, como a gente está assistindo as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, desde que houve as últimas eleições. Né? E o pior, e quando eu digo que as estruturas institucionais brasileiras não estão preparadas para essa nova realidade, eu digo baseada em fatos concretos. Essa coletiva de imprensa, que eu pus o link para vocês, do TSE, eu ouvi o seguinte do representante do Ministério Público Eleitoral. Ele afirmou, porque uma pessoa da Folha de São Paulo, que quem divulgou, né, trouxe à tona o esquema de difusão de desinformação, perguntou para ele, falei, escuta, estão usando os dados pessoais das pessoas indevidamente? Ele falou que o seguinte, que o uso desses dados não demandaria uma tutela do poder público, pois os usuários das plataformas espontaneamente abrem seus dados e que a gente deveria ser responsabilizado quando a gente se expõe em demasia nas redes sociais. Com
que, numa certa medida, eu até concordo. Eu concordo. Mas eu não acho que isso seja que esse fato dispense a tutela do Estado, né? Eu acho que a gente precisa de educação a gente precisa ter um debate nas escolas de como usar a tecnologia, de como usar as plataformas, e uma educação, né, para a utilização dessas novas tecnologias. A gente precisa aprender isso. Para isso, a gente precisa saber dos riscos. Mas isso, de maneira nenhuma, dispensa que até que a sociedade esteja preparada e informada para lidar com tudo isso, empoderada para poder fazer frente ao poder econômico violento dessas empresas, né, de que não haja necessidade de tutela. Né? Então, as autoridades brasileiras precisam se capacitar para essa nova realidade. A gente tem alguns exemplos positivos, trouxe aqui para vocês. O IDEC descobriu, o ano passado, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma entidade de defesa do consumidor, descobriu que, sem autorização das pessoas, eles estavam fazendo reconhecimento facial. E você entrava ali na linha amarela do metrô, o cara, clac, já tirava sua foto, já guardava, vai fazer o quê com isso? Não sabemos. O consumidor não tinha a menor noção de que isso estava acontecendo. Então, a IDEC entrou com uma ação civil pública, né, que é um mecanismo de defesa de direitos expressos na nossa Constituição, regulamentado por lei específica, e conseguiu liminar para, com base no Código de Defesa do Consumidor, com base na Constituição Federal, impedir essa coleta de dados biométricos por parte do operador da linha amarela do metrô. E agora? E o que está acontecendo? E aí eu vou terminando aqui. Me disseram que eu tinha 1h30, faltam 10 minutos, eu juro que eu vou terminar. Agora, o governo e a sociedade estão em alta tensão no que diz respeito a esse tema. Por quê? Porque, apesar de a lei ter sido aprovada, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e foi aprovada, gente, eu participei na mesinha ali há anos, porque foram anos de debate do texto dessa lei, anos, primeiro dentro do Ministério da Justiça e depois dentro do Congresso Nacional. Né? Foi aprovada por unanimidade. E, com um consenso, foi feita essa coalizão Direitos na Rede, dessas entidades da sociedade civil que trabalham direito ao consumidor, direito à informação, direitos humanos, etc., que eu falei aqui, junto com entidades que representam empresas, nós chegamos a um consenso, tiramos documentos e entregamos aos parlamentares, sentamos na mesa, debatemos artigo por artigo da lei. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, que era relator desse tema, que era presidente da comissão especial que debateu esse projeto de lei, promoveu esse debate, foi extremamente importante, e se conseguiu um consenso de aprovar a lei por unanimidade na Câmara e no Senado, no governo Temer. Né? Vejam bem. Então, isso revelou um amadurecimento, né, da sociedade civil em debater um tema extremamente complexo, extremamente conflituoso, porque você tem interesses comerciais muito claros, muitas vezes em confronto com interesses da defesa de direitos fundamentais e outros direitos do consumidor, etc. E nós conseguimos chegar num consenso. Bom, aprovou a lei, comemoramos, tal, que bom, maravilhoso. Chegou lá para o Temer, o que ele fez? Vetou a parte da lei, entre outros vetos menos importantes, mas vetou inteira a parte da lei que definia a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Justamente o organismo que iria regulamentar e fiscalizar o cumprimento da lei. E como é que isso estava previsto? Estava previsto que seria como uma agência reguladora, uma autarquia, como é a Anatel, como é a ANEEL. Não que seja uma maravilha, mas a gente teria um organismo,
uma porta para a gente bater e dizer assim, olha, estão desrespeitando meu direito, vamos regulamentar esse direito, vamos fazer audiência pública para debater esse ou aquele tema. Né? E o que ele fez? Ele vetou, e aí ele editou a medida provisória 869 e colocou, pasmem os senhores, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais dentro da Presidência da República. Dentro da Presidência da República. Quem é que mais coleta dados pessoais? São os governos. É o poder público. Quem é que mais coleta dados pessoais sensíveis? Que sabe a tua declaração de renda, que sabe as doenças que você tem, que sabe a tua condição de renda, quem é? Então, o que o Temer fez foi colocar, desculpa, eu botei um termo meio banal aqui, mas aqui não tem outro. O Temer pôs a raposa para tomar conta do galinheiro. E agora, com o governo Bolsonaro? As coisas mudaram? Não. O Bolsonaro editou, não está o número aqui, mas é a medida provisória 870, né? A do Temer, lá de dezembro de 2018, foi a 869. A primeira que o Bolsonaro fez foi a 870, não está aqui, mas... está aqui, eu pus, né? 870. Ele mantém o que o Temer falou na outra medida provisória, mas, para piorar, ele estabeleceu o seguinte no artigo 5º dessa medida provisória. A Secretaria de Governo da Presidência da República compete, vários incisos, inciso 2, supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as atividades e as ações dos organismos internacionais e das organizações não governamentais no território nacional. Então, a mesma Presidência da República, que estará encarregada de regulamentar a lei que estabelece a proteção dos dados pessoais, será a mesma Presidência da República que estará encarregada de monitorar e supervisionar as organizações não governamentais, lembrando que a primeira fala do presidente Bolsonaro, depois que foi eleito, isso está público, foi que ele, aspas, iria acabar com todo ativismo no Brasil. Iria acabar com todo ativismo do Brasil. Assim, ainda que tenhamos direitos expressos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor, protegendo nossa intimidade, privacidade, é fácil entender que colocar a Presidência da República para regular e fiscalizar o tratamento dos dados pessoais e, ao mesmo tempo, para monitorar as atividades das organizações não governamentais, são medidas perigosas que põem em risco a liberdade de expressão, direitos políticos, direito de associação. E foi por isso que a ABONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, fez um manifesto público contra isso, né? Esses direitos estão em risco. Direitos fundamentais que estão expressos na nossa Constituição. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Deixo aqui uma bibliografia básica para vocês. Aqui, eu acho que são livros que não são para advogados, são livros bastante acessíveis, que tratam de tecnologia de uma forma bem fácil. E me coloco à disposição para agora a gente conversar um pouco aqui. Obrigada.
uso, a utilização. Claro. O Google parece que tem páginas e páginas defendendo a utilização das informações, que eu acho que eles já devem ter vários processos fora daqui, com relação a isso, próprios Estados Unidos. Então, como é que fica essa situação? Se eles, a cada processo, eles colocam advogados e mais advogados para defenderem o direito deles e de estarem utilizando os nossos dados. A partir do momento que você abre uma conta no Google... Bom, eu não tenho conta no Google. O Google está respondendo o processo aqui. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, acho que foi o mês passado, ou mês retrasado, abriu um processo contra o Google, justamente por utilizar de uma forma, eu não vou usar abusiva, eu acho meio forte, mas de uma forma arbitrária e não transparente, né, os dados da gente que utiliza. Porque você não necessariamente precisa ter uma conta no Google, mas você usa o Google para fazer suas buscas? Você entra numa página que tem ali uma propaganda do Google. Então. Aí eu clico ali em fechar. Aí eles falam por que você está fechando, os motivos. E, de repente, eu deixo ali mesmo, para não aparecer uma outra propaganda. Então, eles dão várias opções. Eles sabem como se fossem jogar a bola até acertar um gol. Algo do gênero. Mas você usa o buscador do Google? Qual? O buscador do Google? Você faz pesquisa no Google? Tenho usado DuckDuckGo. Ótimo, então. É ótimo. A gente precisa, são essas coisas que a gente precisa. A gente precisa aprender a utilizar outros mecanismos de busca, diversificar, o que não vai ser uma garantia absoluta de que você não está sendo vigiada, né? Como diz a Shoshana Zuboff, que você não esteja sujeita aos efeitos do capitalismo de vigilância, né? Mas a gente precisa, né, se educar para utilizar a internet, né? A gente está muito incipiente nesse caminho, né? E essa você está falando é uma população como nós que estamos aqui presentes hoje à noite. Nós temos essa facilidade de estar aqui. Agora, 99% eu colocaria mais ou menos por aí. Como é que fica? Então, imagina quem não tem a opção, né? Os 100 milhões lá das pessoas, aqueles 80% da classe D e E e os 53% da classe D, que só acessa a internet por aquele plano móvel, por um dispositivo móvel que te dá condições muito restritas de navegação, inclusive por conta dos softwares. Você, quando compra um celular, já vem tudo embarcado no celular. Você não escolhe, já vem o Google, já vem como buscador, como mapa, já vem uma série de coisas que você... E tem uns que você não consegue nem apagar. Tem uns que eu tento apagar aqui, tirar, porque eu não uso. Você não consegue. Ele é do aplicativo. Ele vem embarcado, né? Então, você tem acordos comerciais aí que fogem da nossa... Por isso que quando o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que é de 1990, que entrou em vigor em 1991, né, que é uma lei ainda hoje avançada, ele coloca lá como principal princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Nós somos vulneráveis nesse cenário, né? E a gente precisa, por diversos mecanismos, nos habilitarmos para lidar com essa nova realidade. E os poderes públicos também, porque eles não podem achar, como falou lá o representante do Ministério Público Eleitoral, que a gente é que tem que se defender sozinho. Não, tudo bem, você pode até, mas não vai ser suficiente isso, né? Boa noite, Flávia. É muito relevante toda essa temática, né, que é principalmente pelo processo de campanha eleitoral que a gente passou e o resultado que a gente viu, né, aterrorizados. Eu queria um pouco a sua opinião, sua avaliação, com relação, por exemplo, na mesma medida que você cresce, fake news,
né, e você tem uma manipulação muito forte, você tem um fechamento imenso de veículos de comunicação, né? A última vez que eu li sobre, 70% dos veículos de comunicação do mundo foram fechados depois do Google e do Facebook. E quando teve o aniversário recentemente do Facebook, eu estava ouvindo o rádio, e aí o editor do Link do Estadão, que eu não me lembro mais o nome, mas que mora lá no Vale do Silício, faz a cobertura da área de tecnologia, ele estava falando que aqui estava uma coisa meio assim, o Facebook é uma rede social um pouco ufano, assim, a comemoração, e ele estava falando, olha, daqui do Vale do Silício, o que eu estou cobrindo cada vez mais são processos e mais processos em cima do Facebook, que existe uma pressão crescente, enorme, de responsabilização do Facebook pelo conteúdo, né? Porque eles viraram editores, né? Eles determinam que eles dizem o que você vai ler, o que você não vai ler, o que é bom ler, o que, né? Dos algoritmos mais absurdos, né? Do ponto de vista da lógica, mas são eles que colocam. Ao mesmo tempo, o Jeff Bezos, lá da Amazon, comprou o Washington Post e manteve o Washington Post como impresso, e está lá, deixou lá, e não sei financeiramente se está subsidiando, ou se o jornal está melhor gerido, está autossustentável. Mas eu queria um pouco sua opinião com relação a essa questão da credibilidade, né? Porque qual é o limite disso, assim, do ponto de vista da organização da sociedade, que os Estados Unidos, obviamente, é muito mais organizado, de pressionar o Facebook pela responsabilização de fake news e tal, e, ao mesmo tempo, uma possível, assim, utópica volta, né, dos jornais e do jornalismo como uma referência de credibilidade das notícias. Obrigada. Então, eu faço parte do Intervozes, né? Coletivo Brasil de Comunicação Social. E o Intervozes tem um debate muito intenso, porque o Intervozes é uma entidade que trabalha desde 2003 com o direito à comunicação, bastante com a questão do jornalismo e tudo. E não tem como a gente não reconhecer que essas empresas têm o monopólio da comunicação também hoje. E que, ainda que a gente não consiga, né, é uma palavra feia, assim, mas que é a palavra de direito que me vem agora. Vou usar outra palavra que é muito feia essa palavra. Que a gente não consiga colocar, né, dentro do que está expresso na Constituição Federal, do que seja comunicação social, a gente não consegue encaixar, né, a atuação dessas plataformas, né, que têm um papel editorial, sim, é claro que elas têm. O que o Facebook faz com as empresas nesse serviço que ela presta, Instant Articles? Quando ela clipa, quando ela define, quando ela pinça quais são as matérias que ela vai pegar, para quem ela vai distribuir, qual o alcance que ela vai dar, né? Qual o alcance que a matéria vai dar. Quando o Facebook tira conteúdos, porque ele remove também conteúdos, né? Eu mesma tive, aliás, eu já tive 2 vezes conteúdo removido pelo Facebook. Uma foi uma matéria da Folha de São Paulo, olha só. Eu compartilhei uma matéria da Folha de São Paulo, quando teve a intervenção no Rio de Janeiro, né? E tinha uma matéria mostrando que os militares, e tinha uma foto muito impressionante, dos militares fotografando as pessoas e pegando o RG das pessoas, mas assim, indiscriminadamente, né? E era uma matéria sobre isso. Eles tiraram a matéria, né, e disseram assim, olha, a gente tirou essa sua postagem porque a gente acha que é spam. Da Folha de São Paulo. Eu tenho guardado as fotos. Aí eu escrevi para eles, porque tinha um espaço para você responder, e falei assim, olha, eu não concordo que seja spam. E, considerando o nosso contrato, que é um contrato de compartilhamento do que eu tenho vontade de compartilhar,
eu acho que vocês estão descumprindo o contrato comigo. Ah, ok, nós reanalisamos o seu conteúdo e nós entendemos que, de fato, esse conteúdo não contraria a política da comunidade. E voltou. Outro dia, eu tive uma outra matéria retirada, agora eu não me lembro qual foi. Essa situação atual tem mexido um pouco comigo. Mas eles não me avisaram, eles só me avisaram assim, retiramos, e não me deram a oportunidade de botar de volta a matéria. Mas era uma coisa assim também, era uma matéria, sei lá, não sei se era do DCM, sei lá, enfim, era uma coisa, não era spam, não era nada que violasse a política da comunidade. Tal. Por outro lado, você tem casos clássicos de retirada de conteúdo, como um caso que ficou famoso quando o Ministério da Justiça... Isso já faz uns 3 anos, era Dia do Índio, eles publicaram na página do Facebook do Ministério umas fotos de uns índios e tinham umas mulheres de dorso nu. Eles excluíram tudo, porque disseram que não pode aparecer seio no negócio do Facebook. As índias, sabe? Então, apesar do caráter claramente de comunicação que eles têm, porque eles promovem comunicação, né? Essas plataformas. E do papel editorial que eles desenvolvem, a gente não consegue aplicar as mesmas regras que a gente aplica no jornalismo para essas empresas. Então, a gente precisaria ter uma atuação do CADE, que é o nosso órgão de controle de defesa da concorrência, grande em cima dessas empresas. Como está se discutindo nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, como nos Estados Unidos os estados têm competência legislativa, na Califórnia eles fizeram uma lei de proteção de dados pessoais duríssima o ano passado. Duríssima. Muito provavelmente por isso o Facebook esteja respondendo tanta coisa lá. Eu mesma, não sei se você já estava, mostrei aqui, o Facebook está respondendo um processo agora nos Estados Unidos, grande por causa disso tudo. Né? E o Google também, porque o que o Google fez no ano retrasado? Ele falou, olha, nós estamos adotando uma linha editorial no nosso buscador que nós não vamos priorizar conteúdos de baixa qualidade. O que é baixa qualidade? E teorias da conspiração. Lá em 2016, 2015, 2016, quando estava se falando do impeachment da Dilma, e algumas pessoas diziam que poderia estar havendo um golpe, aquilo poderia ser considerado uma teoria da conspiração. E essa prática, eles não adotaram só aqui no Brasil. Eles adotaram no Brasil e nos Estados Unidos. Consequentemente, imediatamente, o acesso a diversos sites de jornais de esquerda ou de extrema-direita, né? Porque dentro da classificação eram conteúdos de baixa qualidade, né? Eles rebaixavam nas buscas. E, consequentemente, o acesso a esses jornais caiu, como aconteceu no Brasil também. Então, é um desafio muito grande. Eles são, sem dúvida, um monopólio de mídia, né? E, com relação a conteúdo, né, e fake news, a questão fica muito mais complicada, porque eles se juntam com as mídias tradicionais para fazer controle de conteúdo. Então, eles fizeram um acerto ano passado, o Facebook, o Google, a Globo, a Band, várias empresas da mídia tradicional, para fazer controle de fake news. Então, você teve a constituição de empresas checadoras de notícia. Tem um aspecto positivo?
Tem um aspecto positivo. Mas na medida em que você não sabe quem está checando, eu tenho um blog onde eu ponho essas maluquices aí que a gente reflete. E eu fiz uma postagem. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Eu acho que eu vou conseguir acessar aqui. Tem um que é Papa Francisco e a desinformação. Não sei se vocês se lembram, o ano passado veio o Jean Grabois, um argentino, que trazia um terço para o Lula. E aí ficou a maior controvérsia sobre se o Papa teria ou não mandado esse terço para o Lula. E as empresas de checagem começaram a se manifestar. E eu fiz esse postzinho, né, falando da postura das empresas de checagem, a postura diversa das empresas de checagem a respeito dessa notícia, porque o próprio Vaticano, no site do Vaticano, trocou a abordagem da informação 3 vezes. Então, a gente vive um mundo, né, em que você falar em verdade está cada vez mais complicado. Por quê? Porque as narrativas predominantes vão contar com o predomínio do poder econômico de grandes empresas que controlam o fluxo de informação, como eu coloquei aqui no slide. Essas empresas têm o controle do fluxo de informação. E isso tem consequências para a democracia, para a nossa liberdade, definitivas, né? Mas é muito difícil a gente precisaria ter, primeiro, uma conscientização, e que a gente precisa pensar nisso nas escolas, dos cidadãos, para olharem com uma outra, com uma outra disposição, né? Não tão abertos, não tão sem senso crítico, né, para o que recebem pela internet, né? A gente precisa disso, mas a gente também precisaria, esse monopólio que essas empresas têm, o poder econômico que essas empresas têm, não são compatíveis com um ambiente diverso, com um ambiente democrático, né? É muito difícil você conseguir manter diversidade, respeito às narrativas, quando você enfia as pessoas dentro de bolhas e você controla a questão dos conteúdos. E aí, para a gente ficar mais complicado e mais desafiado ainda, eu vou trazer um exemplo que acabou de acontecer. E que, para mim, é um grande desafio e que eu tenho debatido bastante lá nesse grupo de entidades, a gente tem debatido muito isso. O Marco Civil da Internet, no artigo 19, eu tinha posto isso, mas achei que ia ficar comprido, aí por isso eu passei direto. Ele trouxe um dos princípios, né, para a governança da internet, que foram definidos pelo Comitê Gestor da Internet, em 2003. O Comitê Gestor da Internet fez um decálogo de princípios de governança, né? E entre eles estava lá a não responsabilização das plataformas. Ou seja, você não vai culpar o mensageiro. O mensageiro não pode ser culpado pelo que está dentro do envelope, ali, pelo conteúdo que está dentro do envelope. Então, o que o Marco Civil da Internet disse? Para retirar o conteúdo, né? Eu vou ler aqui o artigo 19, que eu acho que vale a pena, porque é muito importante essa discussão quando a gente fala de liberdade de expressão e democracia. Acho que está aqui, peraí. Aqui, ó. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet, ou seja, Facebook, Twitter, Google, etc., somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Então, eu vou lá e posto um negócio lá. Se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço,
dentro do prazo assinalado, tornarem disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Uma das disposições legais em contrário está no artigo seguinte da lei: cenas pornográficas de nudez não autorizadas, a mera notificação é suficiente para retirar o conteúdo, e se a plataforma não te retirar o conteúdo, você responsabilizar a plataforma. Mas, por exemplo, nas eleições de 2014, né, o nosso querido Aécio Neves contratou um exército de advogados para defender que uma mera notificação deveria ser suficiente para retirar todas as notícias a respeito dos ilícitos que ele cometeu quando ele era governador de Minas Gerais. Então, nesse momento, as plataformas e a justiça disseram isso. Olha, não é uma mera notificação que vai ser suficiente para tirar um conteúdo. O conteúdo está lá. O juiz, para dizer se aquele conteúdo deve ou não ficar, é o Poder Judiciário. Não vai ser o Mark Zuckerberg que vai dizer o que deve, o que não deve ficar, o que é ou não é ilegal. Bom, essa é a base do Marco Civil, dessa garantia, para assegurar expressamente, como está aqui, liberdade de expressão e evitar a censura. Bom, então vamos analisar um caso concreto à luz do que está aqui, porque daí eu quero dividir a minha dúvida com vocês, tá? Quero dividir a minha dúvida com vocês. O nosso querido presidente da República, na terça-feira de Carnaval, às 20h30, tá? Publicou, porque ele estava irritadíssimo, eu até entendo, no lugar dele eu também estaria. Se o Brasil inteiro estivesse me mandando ir para algum lugar que não muito agradável, especialmente ao qual eu tenho aversão, eu talvez também estivesse irritado. Mas ele pegou um vídeo pornográfico, obsceno. Eu não vou falar pornográfico, eu vou falar nos termos do que está no Código Penal. O Código Penal fala: cenas obscenas em público são crime. E mais, o Código Penal fala: divulgar as cenas também é crime. Divulgar também é crime. Bom, o Twitter, não sei se até hoje está lá essa cena, lá não sei. Mas, diante de um ilícito inequívoco, aí os meus colegas, que têm um discurso diferente do meu, falam assim: pô, Flávia, mas o que é inequívoco? Eu falei: inequívoco? Inequívoco é o que está na lei. A lei fala: fazer atos obscenos em público é crime. Aquela cena que foi divulgada, na avaliação de vocês, é ou não obscena? Você não assistiu? Sorte sua, não assista, não vale a pena. Mas tem pena divulgar. Aí eu pergunto para vocês, considerando que na internet caiu na rede, caiu. Ainda mais um negócio daquele, né? Caiu na rede, o negócio vai. O Twitter precisaria... É uma pergunta, gente, que eu estou fazendo, tá? Diante desse artigo da lei que eu li aqui para vocês. O Twitter precisaria de uma ordem judicial para remover aquele conteúdo? Sim. Servidor que está publicando, né? É a maneira, veja bem, não é o que eu penso, é o que está escrito, como interpreta esse artigo. Sim. Agora eu vou dar uma outra interpretação.
Porque você sabe que o direito é assim, né? Por isso o direito é bonito. Porque a gente pode interpretar as coisas. E a gente não interpreta, no direito, a gente não interpreta uma coisa sozinha. A gente interpreta ela com outros direitos, que chama interpretação sistemática. Você pega lá aquele dispositivo que está numa lei, interpreta junto com o dispositivo que está no Código Penal, junto com o dispositivo que está na Constituição, que está no Código de Defesa do Consumidor, etc. e tal. Eu vou dar uma outra interpretação. Será que esse artigo está dizendo que a plataforma só pode retirar um conteúdo com ordem judicial? Ou ele está dizendo: você só será responsabilizado se, tendo recebido uma ordem judicial, não retirar esse conteúdo? Olha só, vamos ler juntos aqui. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as devidas providências. Ou seja, a lei deixou o seguinte espaço: olha, se você quiser, você tira, só que você vai poder ser responsabilizado. Porque você só não será responsabilizado se chegar a ordem judicial e você não tirar. O que não quer dizer que você esteja proibido de tirar. Mas se você tirar sem ordem judicial, você pode ser responsabilizado. É essa a interpretação que eu faço. Sendo assim, pensando nas consequências, né? Se eu fosse administradora do Twitter, eu tiraria o conteúdo daquele coisa. Por quê? Porque é inequivocamente ilegal. Porque está expresso no Código Penal que cenas obscenas em público são crime. E que divulgar essa cena é crime. E no caso específico do presidente da República, ele tem 3.500.000 seguidores. Então, o alcance daquilo é um negócio maluco. Né? E mais, né? A pessoa que postou originalmente aquele conteúdo era uma pessoa que tinha, sei lá, menos de 100 seguidores, tinha 90 e poucos seguidores. Tá? O conteúdo foi vedado para ele. A conta dele, ele recebeu uma comunicação do Twitter: sua conta está limitada, porque isso é um conteúdo sensível. Se você pegar os termos de uso da plataforma do Twitter, cenas pornográficas de sexo, tal, é conteúdo sensível. Eles podem retirar se eles quiserem. Então, a minha dúvida é: como é que a gente interpreta isso daqui? Pensando que, imagina o alcance que aquilo teve. E vamos pensar não só naquilo que é uma cena agressiva, mas que não é tão perigosa, mas vamos pensar em outras cenas perigosas, em outros conteúdos sensíveis e perigosos. Né? A gente vai precisar esperar que alguém vá para o judiciário, conseguir uma ordem judicial para tirar aquele negócio da internet enquanto o negócio está rodando? Diga. Isso serve para as fotos e vídeos que foram divulgadas sobre o que aconteceu em Suzano? Eu entendo que sim. Olha, eu não vi porque eu não tenho estômago. Mas meu filho viu algumas coisas que eu pedi para ele parar de me falar. Né? Até porque eu acho que em determinados locais, né, a difusão de algumas imagens, de algumas práticas, pode incitar ao ódio. A gente está vivendo um momento muito complicado. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra não falou o nome do
e nem mostra a imagem deles, e é um movimento não notoriedade, porque eles fazem esse tipo de coisa em busca de uma notoriedade. Então, a partir do momento que a mídia não divulga o nome, não mostra a foto e tal, está quebrando um pouco, ajudando a quebrar a lógica dele. E a incitação ao ódio é crime no Brasil. Então, por isso é um desafio. Porque os meus colegas aqui, agora eu vou falar o discurso deles para não ficar desequilibrado aqui a nossa conversa. O que eles falam para mim? Flávia, pensa bem. Nós vamos atribuir para o Google e para o Facebook interpretar o que é legal e o que não é? Você entende o desafio? O desafio é grande. Justamente. Por isso que eu falei ali, a gente, no último fórum da internet, esse fórum global, as discussões a respeito de tudo isso disseram, olha, as definições de diretrizes para a governança da internet, elas além de serem multissetoriais, elas devem ser multidisciplinares, porque a gente tem questões éticas de toda a natureza, né, implicadas na distribuição de conteúdos pela internet. Então, esse é um debate, a Unesco está promovendo o debate ética e tecnologia, por mais desafiador que possa ser. Mas não é porque é desafiador que a gente tem que fugir. Não é porque é difícil que a gente tem que fugir desse debate. A gente não vai poder fugir desse debate, né? As tecnologias têm que se desenvolver daqui para frente de acordo com a ética, por mais difícil que isso seja de ser alcançado, né? Então, esse é o nosso desafio. E isso impõe um envolvimento da sociedade civil muito grande nos debates. E nesse cenário hoje político que nós temos, desincentivando as universidades, desincentivando a diversidade de opiniões, né? Tudo isso fica muito mais complicado. Dizendo que as pessoas têm que estudar em casa. É tudo muito, muito complicado, né? Mas, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. São debates que estão sendo levantados nos vários fóruns de governança da internet, no Brasil, fora do Brasil, internacionalmente, e dizer que a universidade, aqui nós estamos dentro da universidade, precisa se envolver cada vez mais nisso. A USP tem grupos, tem o GEPOPAI, tem o LAVITS, tem vários grupos que tratam da questão da tecnologia aqui dentro, os próprios vários pensadores aqui dentro da universidade, e que a gente precisa intensificar esses debates e se envolver com eles e refletir muito sobre tudo isso que está determinando as nossas vidas. Eu até trouxe para acabar com uma poesia bonitinho, né? Porque a gente só não vai falar só de coisa triste, coisa feia, né? O Cazuza tem uma música que chama Todo Amor que Houver Nessa Vida, que é linda, maravilhosa, eu amo essa música. E tem uma hora que ele fala assim: e se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida, e o corpo inteiro, como um furacão, boca, nuca, mão, e a tua mente não. Ou seja, no momento do amor, tem a ética, eu te alcanço o mel, a ferida, teu corpo, a tua boca, a tua nuca, mas eu vou respeitar a tua mente. Mas nesse universo, essa preocupação ainda não chegou. E a gente precisa pensar nisso. Então, agradeço, obrigada, e vamos continuar em contato. Eu quero participar das mesas todas aí. Muito obrigada pela oportunidade.